Bom dia, nono ano. Vamos lá? Muito bem. Aula de hoje, revisão. Bom, então eu coloquei o seguinte: nós vamos revisar potenciação, potência de 10 e notação científica e mais alguma coisa de radiciação na aula de hoje. E na próxima aula a gente revisa racionalização, tudo bem? Vamos lá. Bom, potenciação. O que é a potenciação? Eu escrevi assim para vocês, ó. A elevado a n é a vezes a vezes a vezes a n vezes, tudo bem? Por exemplo, você tem que o que é 5 elevado a 3? Seria 5 vezes 5 vezes 5, muito bem. O que seria menos 2 elevado à quarta potência? Seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 1, 2, 3, 4. A quantidade de vezes que o número se repete é igual ao expoente desse número. Muito bem. Este A, nós chamamos ele de base, o N de expoente, e o B, que é o resultado da base elevada ao expoente, é que nós damos o nome de potência. Algumas observações importantes: todo número A elevado a zero vale 1. Por exemplo, se você tem 5 elevado a zero, isso daqui é 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele próprio. Por exemplo, se você tem 5 elevado a 1, isso vai dar 5. E qualquer número elevado a menos 1 nada mais é que o inverso do número, isto é, 1 sobre A. Por exemplo, 5 elevado a menos 1, isso é igual a 1 sobre 5. Muito bem. Bom, algumas propriedades nós vimos em potenciação. São elas. Não coloquei, não está na ordem do que a gente viu, mas aqui tem uma ordem interessante. Primeira propriedade: um número elevado a um expoente negativo nada mais é que 1 sobre esse número elevado ao expoente positivo. Por exemplo, na 1 nós teríamos 5 elevado a menos 2. O que é isso? É 1 sobre 5 elevado a 2. Perfeito? Uma base elevada a um expoente negativo é 1 sobre a base elevada ao expoente positivo. Observe que, ao eu colocar 1 sobre, apenas o expoente troca de sinal. Por que isso, professor? Porque eu poderia ter assim, ó, menos 2 elevado a menos 3. Isto é 1 sobre... Bom, é 2 elevado a 3? Não, é menos 2 elevado a 3. Eu troco de sinal apenas o expoente. A base continua a mesma. Muito bem. Na 2, você tem uma propriedade que a gente chama de potência de potência. Como é que é a potência de potência? Você repete a base, multiplica as potências. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho 2 ao cubo elevado a quinta potência. Isso é uma potência de outra potência. A potência quinta de outra potência cubo. Muito bem. Então, o que você faz? Repete a base, que é 2, e multiplica as potências. 3 vezes 5, 15, daria 2 elevado a 5. Muito bem. Bom, essas duas já é conhecida. Produto de potência de mesma base. Repito a base, somos os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repito a base, subtraio os expoentes. Não é isso? Então, por exemplo, se você tem 2 ao cubo vezes 2 à quinta, as bases são as mesmas, 2, então você vai repetir e você vai somar os expoentes. Isso daria 2 à oitava. A quarta é a divisão, né? Se você tem 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à quinta, isso seria 2 elevado a, no caso de divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. 3 menos 5. Então isso daqui seria 2 elevado a 3 menos 5 dá o quê? Menos 2. Muito bem. Quinta propriedade, muito importante, né? Foi uma das primeiras que a gente viu. Toda potência com expoente fracionário pode ser escrito na forma de uma raiz, onde o índice da raiz é igual ao denominador do expoente e o expoente do radicando é igual ao numerador daqui da fração expoente.
Bom, por exemplo, imagine que eu tenha, eu vou colocar aqui 5 elevado a 2 terços. Então isso aqui vai ser a raiz de 5. Muito bem, o problema é saber quem é o índice da raiz e quem é o expoente do radicando. O índice da raiz é igual ao denominador, 3. E o expoente do radicando é igual ao numerador, 2. Legal? Muito bem. Continuando, nós temos aqui uma fração. Só que aqui não veio o expoente. Bota o expoente aqui que é n. Quando você tem uma fração elevada a um expoente, esse expoente ele vem para o numerador e ele vem para o denominador. Então isso aqui seria a elevado a n sobre b elevado a n, né? Por exemplo, na 6 aqui. Eu não falei da 6, né? Quando você tem um produto elevado ao expoente, esse expoente vem para os dois fatores. Assim como se você tem uma divisão, o expoente vem para os dois fatores da divisão. Então a 6 e a 7 são iguais, né? Se você tem 2 vezes 3 elevado a 5, esse 2 ele viria para o 2 e viria para o 3. Seria 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Muito bem. A 7 também. Só que eu gosto de trabalhar com a 6 e a 7, mas ao contrário. Por exemplo, imagine que você tenha 10 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 5, não é? Então, para você calcular 10 a 5, é 1 acompanhado de 5 zeros, daria 100.000. 5 elevado a 5 dá um número muito grande, né? Mas aí você observa o seguinte, que eles têm o mesmo expoente, então é mais fácil você dividir 10 por 5 elevado a uma única vez ao expoente. 10 dividido por 5 dá o quê? 2. E aí seria 2 elevado a 5, que se eu não me engano é 32. Vamos ver? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Perfeito. E a 8, o que que diz a 8? A 8 diz que quando você tem uma fração elevada a um expoente negativo, para você tirar esse sinal negativo da fração, você tem que inverter a fração. A sobre b elevado a menos n nada mais é que b sobre a elevado a n. Então, se você tem 2 terços elevado a menos 5, isso nada mais é que 3 meios elevado a 5. Legal? Muito bem. Essas são as propriedades de potência que a gente já viu. Legal. Aqui eu falei sobre potência de 10, aqui embaixo. É muito importante potência de 10, principalmente porque a gente vai trabalhar com notação científica. E para trabalhar com notação científica, a gente tem que saber muito bem a potência de 10. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que 10 elevado a n nada mais é que o número 1 seguido de n zeros quando n é positivo. E 10 elevado a menos n nada mais é que n zeros seguidos de 1. Por exemplo, o que é 10 elevado a 1? É 1 seguido de um zero. 10 elevado a 2, 1 seguido de 2 zeros. 10 elevado a 3, 1 seguido de 3 zeros. 10 elevado a menos 1, 1 zero seguido de 1. 10 elevado a menos 2, 2 zeros seguidos de 1. 10 elevado a menos 3, 3 zeros seguidos de 1. Perfeito? Muito bem. Então, se você tem 10 elevado a 7, isso nada mais é que o número 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois separa de 3 em 3, da direita para a esquerda, que eu tenho 10 milhões. Se eu tivesse 10 elevado a menos 7, isso seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zeros seguidos de 1, logicamente, após o primeiro zero, vírgula. Muito bem, então está aqui potenciação e potência de 10. A gente está revisando esse conteúdo. Nós temos ainda, na próxima, nós temos notação científica. Isso, o que é uma notação científica? Um número escrito em notação científica, ele é da forma, dá uma olhada aqui, ó, A vezes 10 elevado a n. Esse A é um número compreendido entre 1 e 10. Ele não pode ser menor que 1 e nem maior ou igual a 10. E ele vem multiplicando 10 elevado a n. Por exemplo, eu peguei aquele número, imagine que você tenha um número 20.000. O que é 20.000? Eu quero escrever o número 20.000 em notação científica. 20.000 é 2 vezes 10.000, não é?
Muito bem. Aí, então, o que que você tem aqui? Esse 10.000 é um seguido de 3 4 zeros. Então, é 10 elevado à quarta. Pronto. Eu escrevi 20.000 na forma 2 vezes 10 elevado à quarta. Eu escrevi 20.000 em notação científica. Observe que este A vale 2 e o N, expoente do 10, vale 4. Perfeito? Bom, vou dar um outro exemplo. Imagine que eu tenha 0,0053. Muito bem. Observe só. Aqui, 53. Eu quero pegar essa vírgula e trazer para cá. Eu quero colocar ela em algum lugar aqui, tal que apareça um A e este A seja maior que 1 e menor que 10. Se eu colocar a vírgula antes do 5, o A seria 0,53, que é menor que 1, não pode. Se eu colocar depois do 3, o A seria 53, que é maior que 10, não pode. Então eu tenho que pegar essa vírgula e colocá-la entre quem? Isso aí. Eu vou colocar aqui, ó, entre o 5 e o 3. Muito bem. Então, para isso a vírgula tem que andar uma, duas, três casas para a direita. Esse número ficaria 5,3. Para compensar, você vai multiplicar por uma potência de 10. Observe, o número de 0,000 ele aumentou para 5,3. Então, para compensar, você multiplica ele por uma potência de 10 com o expoente negativo. Que expoente negativo seria esse? A quantidade de vezes que você pulou com a vírgula. 1, 2, 3. Então, é menos 3. Perfeito? Então tá lá, eu escrevi o número 0,0053 como 5,3 vezes 10 a menos 3. O A, ele é 5,3, é menor que 10, maior que 1, e vezes 10 elevado a menos 3. O N vale menos 3. Isto é notação científica. Perfeito? Muito bem. Daqui a pouco a gente fala sobre radiciação e suas propriedades, porque o que eu vou querer ver com vocês agora são os exercícios. Olha só. Muito bem, vamos dar uma olhada. Exercícios de revisão. Determine o valor de cada uma das potências abaixo. Observe só. 25 elevado a 1, 150 elevado a 0, 7 nonos elevado a menos 2. A resposta correta seria 25, 1 e 81 sobre 49. Eu coloquei aqui, eu escrevi a resolução, mas eu vou ditar para vocês. O que é 25 elevado a 1? A gente sabe que qualquer número elevado a 1 dá o próprio número, não é? Então isso quer dizer o quê? Que 25 elevado a 1 vai dar o próprio 25. Muito bem. A gente sabe também que qualquer número elevado ao expoente zero vale 1. Então você tem que 150 elevado a zero vai valer 1. E aqui nesse caso aqui, peguei aqui ó, as propriedades. E aqui na letra C, você tem uma fração elevada a um expoente negativo. Então a primeira coisa que eu vou observar é que toda vez que eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo, para eu tirar esse sinal negativo do expoente, eu tenho que inverter a fração. Vai ficar B sobre A agora com o expoente positivo. Perfeito? Muito bem. Então, você teria aqui, ó, 7 nonos elevado a menos 2. Primeiro você inverte a fração, 9 sétimos elevado a 2. Legal. Agora você tem uma fração elevada a um expoente. Quando você tem um A sobre B elevado a N, esse expoente N, ele vem para o A e ele vem também para o B. Vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N. Então, observe que esse expoente 2, ele vem para o 9 e vem para o 7. Vai ficar 9 ao quadrado e 7 ao quadrado. 9 ao quadrado eu sei que é 81 e 7 ao quadrado eu sei que é 49. 81 sobre 49 era a resposta da questão 1. Perfeito? Muito bem. Vamos lá para a questão 2. Questão 2. Sabendo que o valor de 5 sétimos é 78.125, qual é o resultado de 5 oitavo? A resposta correta seria a letra B, 390.625. Muito bem. Mas como é que eu vou saber isso? Eu tenho que saber o seguinte. A elevado a n
seria nada mais nada menos que o A elevado a N menos 1 vezes o A. É isso que a gente vai utilizar. O que você está colocando aqui, Rafael? Eu vou dar um exemplo. Quem é 5 elevado a 7? 5 elevado a 7 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 5. Tudo bem? Então você observa que é 5 vezes 5, quantas vezes? 7 vezes. Só que se eu não contar o último 5, aqui você tem 5 elevado a 6. Não é? 5 elevado a 6 vezes 5. Então, ó, 5 elevado a 7 é 5 elevado a 6 vezes 5. Muito bem. Bom, e se eu fizer com 5 elevado a 8? Quem é 5 elevado a 8? 5 elevado a 8, então, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E aí você tem aqui, antes de contar o último 5, eu tenho aqui um 5 elevado a 7. Então, 5 elevado a 8 é 5 elevado a 7 vezes 5. É isso que você vai resolver aqui, ó. Quem é o 5 elevado a 8? É o 5 elevado a 7 vezes 5. E o 5 elevado a 7, ele deu 78.125. Multiplica pelo 5, que está faltando aqui, ó, para chegar ao 5 elevado a 8. E esse resultado, como eu já sei que está aqui, é 390.625. Perfeito? Muito bem. Questão 2 também já foi. Vamos para a questão 3. Observe só. As potências menos 2 elevado à quarta e menos 2 elevado à quarta são iguais ou diferentes? E qual o resultado? Nesse caso aqui, a resposta certa são que as potências são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque uma está entre parênteses e a outra não está. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse expoente 4, ele é expoente do 2 e ele também é expoente do menos, do sinal. Enquanto que no segundo caso, esse expoente 4, ele é expoente apenas do 2, ele não é expoente do sinal. Tudo bem? Então observe só, se eu fosse resolver aqui, ó, o que é menos 2 elevado à quarta potência? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí você vai ter aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 dá o quê? Mais 4. Menos 2 vezes menos 2 dá o quê? Mais 4. Mais 4 vezes mais 4 vai dar o quê? Mais 16. Perfeito? Muito bem. Então, esse menos 2 elevado à quarta com parênteses dá 16 positivo. E o que seria menos 2 à quarta? Nesse caso, você vai repetir o menos e fazer 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? O menos eu repeti. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 vezes 2, 16. Menos 16. Então, um deu mais 16 e a outra deu menos 16. Perfeito? Muito bem. Lembre-se sempre de uma coisa. Sempre que você tiver um cara negativo elevado a um expoente par, ele vai ficar positivo, conforme